Campeonato Estadual. O quanto que esse time do Náutico, qual a avaliação que você faz, na verdade, dessa primeira parte, digamos assim, da temporada que ainda não acabou, dessa primeira fase pernambucana do Náutico? E eu queria que também você falasse sobre o Alisson Santos, um jogador que teve pouca minutagem até agora, mas hoje entrou, é um cara extremamente agressivo no lado de campo. A gente até conversando aqui, achando que ele fez uma boa partida. Esse é um jogador que está nos dois pontos para ser um atleta importante para o brasileiro, já que o Náutico assumidamente, publicamente, busca um ponta direita também no mercado. Obrigado. Fazer uma avaliação completa antes do final do campeonato talvez acaba sendo perfeito, entendi. Uma avaliação na primeira fase, eu acho que nós tivemos um equilíbrio durante o campeonato. Nós iniciamos de forma muito, entendo até precoce, né? Numa conjuntura de uma equipe recém-formada, com alguns jogadores não regularizados, com a utilização de muitos jogadores da base que contribuíram de alguma forma para o processo, não só em jogos, mas principalmente em treinamento, né? Eu falo precoce porque vários jogadores acabaram chegando e sendo regularizados após o início do campeonato. Então a nossa estreia, talvez aquele jogo contra o Central, se acontecesse uma semana depois ou 10 dias depois, talvez o resultado ou até a performance da equipe seria outra e a gente estaria brigando por uma coisa muito melhor aqui no campeonato. Então, eu entendo que o início prevíamos isso, o início se deu de forma muito difícil, mas nós conseguimos manter um equilíbrio durante a competição inteira. Nós sempre militamos nas primeiras colocações, exceto quando a gente ficou devendo 3 jogos, ficamos 3 jogos a menos do que todo mundo do campeonato, a gente caiu para sexto, mas rapidamente na sequência de 3 vitórias voltamos para a segunda colocação, ficamos brigando com o Retrô até a última rodada para buscar essa segunda colocação. Então visualizo que a gente teve um equilíbrio, tivemos méritos de chegar hoje em terceiro colocado. Como eu citei, alguns detalhes fizeram com que a gente não chegasse um pouco mais à frente, mas eu visualizo o Náutico como um dos postulantes ao título do campeonato. Sobre o Alisson, a minha intenção pessoal era que o Alisson estivesse conosco bem mais cedo. O Alisson, eu já tinha feito a tentativa que o Alisson viesse ainda na pré-temporada, junto com o Gabriel Santos. Um jogador que já teve uma participação comigo enquanto treinador do Vitória, então conheço muito bem, é um extremo muito arisco. O 1 contra 1 dele, a taxa de sucesso do 1 contra 1 dele é absurdo. Ele é um cara muito eficaz nesse quesito. A falta de minutos é até natural, pelo fato do Alisson, a posição de origem, a principal função dele é mais pelo lado esquerdo, e o Paul está vindo numa batida muito boa, assim, de sequência de jogos, de bons jogos, de assistências, de participação em gols, enfim. E hoje eu arrisquei de posicionar o Alisson mais pela direita. Ele já tinha feito isso no Vitória, não comigo, mas com o João Bussi depois. Eu assisti alguns jogos do Alisson. Acaba que a gente ganha mais profundidade, porque ele é muito rápido e repito, esse 1 contra 1 dele, ele é muito eficaz nisso. Falta a gente também conhecer um pouquinho do Alisson, né? A gente, que eu falo dos nossos atletas, eu já conheço muito bem o Alisson. E as jogadas de fundo quase sempre do Alisson são terminadas dentro da área. Às vezes alguns atletas não acompanham a velocidade de dribles que o Alisson tem, e a bola passou na frente da área ali umas 3 vezes, justamente nesse timezinho que faltou para os nossos atacantes entenderem que quando ele toca na bola, pode entrar na área que ela vai chegar. Temos aí uma boa opção para o final do campeonato e para a Série C também. Dado, a gente sabe que no jogo de hoje, para as duas equipes, é muito difícil você fazer muita avaliação, porque as duas equipes já estavam bem mais tranquilas. Acho que da rodada era o jogo, teoricamente, assim, um pouco mais tranquilo, pela diferença que tinha de saldo de gols do Petrolina para poder chegar no Náutico ultrapassar. Então, o Petrolina, inclusive, veio com o time reserva, deixou o seu time titular trabalhando para a próxima fase. Mas pensando na próxima fase, o Náutico tem agora o Salgueiro, e recentemente vocês conseguiram uma vitória aqui contra o Salgueiro por 2-0. Eu queria que você pudesse falar sobre o adversário e sobre um jogador que parece que está deixando um pouquinho a desejar, que é o Regis Tosatti. O confronto é
É um confronto, primeiro que, pelo fato de ser um confronto eliminatório, a gente precisa excluir completamente os ingredientes do que foi o primeiro jogo aqui nos Aflitos, né? É um momento de definição, de decisão, então todas as fichas são apostadas num jogo como esse. O Salgueiro tem as suas qualidades, tem uma tradição, né, no Campeonato Pernambucano, mas nós chegamos muito bem preparados para esse confronto, tendo que a gente conseguiu também segurar alguns atletas importantes para chegar com o tanque cheio na quarta-feira. Não corri risco de perder nenhum jogador por terceiro amarelo, por isso permaneceu todos eles fora do jogo, né? Viemos com uma formação muito mudada. E fazendo um link com a outra pergunta, quando se vem com uma equipe muito mudada assim, se perde muito em entrosamento, perde-se muito em conhecimento dos próprios jogadores, né? Vários jogadores que entraram hoje faziam muito tempo que não jogavam. Denilson voltando de lesão, o Galto voltando de lesão, o Lucas Paraíba iniciando o jogo pela primeira vez, Cássio estreando como profissional no gol, o Júlio voltando a jogar depois de tanto tempo. Então é natural que a nossa equipe acaba perdendo um pouquinho de referências. E o Regis acaba também sofrendo um pouco mais nesse contexto. O Regis é um jogador muito técnico, tem uma capacidade de jogo combinado muito grande, mas quando a gente perde algumas referências, alguns jogadores que estão habitualmente na posição, por exemplo, o Regis se acostumou muito a jogar junto com o Matheus Carvalho, se acostumou a jogar com o Gabriel Santiago, ou até o próprio Vitor, o Vitor Ferraz na função de meia, e hoje ele começou o jogo com o Lucas Paraíba, que tem uma outra dinâmica, uma outra rotação, então acaba se perdendo um pouquinho do contexto. Vamos procurar sempre a evolução de todos os atletas, né? Buscar fazer com que ele eleve os níveis de confiança para voltar a nos ajudar aí no momento oportuno. Boa noite, Dado. Dois aspectos a respeito da partida. A marcação muito bem encaixada do Petrolina, você acha que dificultou as ações de criações do Náutico para iniciar muito mais o ataque do que as que foram criadas hoje? E a outra situação que vi muito o Diego Ferreira cortando para o meio, seria para tentar fazer até uma função, já que o Diego tem uma característica muito ofensiva, talvez para substituir a função que é feita pelo Vitor Ferraz também, que além de fazer a sua função pela lateral, trabalha muito pelo meio ali para ajudar nessa criação de jogada? Bom, o Petrolina utilizou da estratégia deles, né? Eles concentraram muitos jogadores no miolo de defesa e fizeram uma marcação mais baixa, né? Não pressionaram a nossa saída de bola, então a gente tinha um falso domínio do jogo até a bola passar do meio campo, e realmente eu concordo que quando a bola passou do meio campo nós tivemos um pouquinho de dificuldade, mas eu entendi também que a nossa equipe foi muito madura de não se aperrear e não se apressar em arriscar alguns passes desnecessários. A gente conseguiu circulações, conseguiu ficar com um pouco mais com a bola. Tivemos uma taxa de acerto absurda, porque, se não me engano, a primeira finalização nossa foi gol. Então demonstra uma eficiência também grande. Talvez criamos poucos, talvez finalizamos bem menos, mas nós somos maduros, né? Nós entendemos que o jogo estava difícil e conseguimos ficar com a posse da bola. O tipo de jogo também, pelos padrões citados pelo colega, é um jogo mais morno, né? Um jogo que as duas equipes, elas acabam, por natureza, de forma natural, acabam ficando um pouquinho mais retraídas. As mudanças que foram feitas na nossa equipe também ocasionam isso, então a gente teve sim essa dificuldade a mais. O posicionamento do DG, do Diego Ferreira, é um posicionamento que ele já está completamente habituado. Eu entendo que a gente encontrou uma forma de jogar, um desenho, e eu não podia ficar só limitado à presença do Vitor Ferraz em relação à forma de jogar. Então, o DG tem uma capacidade absurda de adaptação e ele consegue fazer muito bem essa função, com características completamente diferentes. O Vitor é um cara que vem mais com o jogo apoiado, com passes, com o jogo infiltrado. O DG vem mais agressivo, ele vem com ataque à última linha, ele vem ultrapassando, ele vem
chegando dentro da área toda hora. Isso é bom. A gente ganha 2 jogadores que fazem funções um pouquinho diferentes, mas no arcabouço da nossa equipe eu não preciso mudar tanto assim caso o Vitor não jogue, caso eu escolha jogar com o DG, ou posso até jogar com os 2 também nessa condição. Dado, boa noite. Para essa primeira fase, né, do Campeonato Pernambucano, tinha meta de conseguir a vaga direta para as semifinais. Fato que o Náutico acabou não conseguindo. Vocês veem isso com uma certa frustração ou com naturalidade? Bom, se entendermos que durante o campeonato o Retrô teve à nossa frente todo momento, não dá para dizer que nós nos frustramos, não. A gente lutou até a última rodada para ficar na frente deles, né? Repito, talvez aquele jogo contra o Central tenha pesado demais nesse contexto inteiro, mas paciência, faz parte do jogo. Nos resta buscar a classificação nas quartas de final na quarta-feira e dar o nosso melhor. Professor, vou fazer uma nova pergunta, já que nenhum colega perguntou, sobre o Salgueiro, né, o adversário de quarta-feira. Náutico não se classificando para a semifinal, tem de novo uma sequência bem apertada, eu acho, nas próximas 2 semanas, com jogos decisivos. Mais à frente o Cruzeiro, não sei se a CBF já confirmou para o dia 11, mas deve ser dia 11, enfim. Mas o adversário de quarta, 8 da noite aqui nos Aflitos é o Salgueiro. Vocês já enfrentaram aqui nos Aflitos também, já venceram, mas é um contexto completamente diferente. De início, assim, na conversa rápida que você teve com a tua comissão, das tuas ideias, o que é que você espera desse confronto? Bom, primeiro é um confronto decisivo e toda decisão ela precisa ser disputada, né? Nós tivemos bons jogos em momento de definição, tivemos algumas experiências ruins, mas a lembrança foi justamente essa, né? Do quanto pesa uma noite ruim, um dia ruim, uma noite mal jogada, uma tarde sonolenta, como a gente pensou no jogo do ABC. Então, entrar vacinado para que nada dê errado, que a gente consiga imprimir o nosso ritmo, a nossa intensidade, que a gente consiga fazer o nosso jogo, o jogo que a gente está habituado a fazer, que os Aflitos nos traga também essa força da nossa torcida, que o torcedor nos acompanhe, que a gente vai precisar dessa força do nosso torcedor para fazer um grande jogo na quarta-feira.